Bem-vindo ao canal Relatos. Você provavelmente já se deparou com o termo Cabala em algum momento, mas você sabe o que exatamente é a Cabala e o que ela significa? De onde ela vem? E qual é a sua origem histórica? Embora tradicionalmente associado ao judaísmo e aos cabalistas judeus, a Cabala, também conhecida como Cabalá, tem atraído o interesse de muitos cristãos que a praticam sem necessariamente compreender suas raízes antigas. Mas a Cabala seria uma forma de misticismo? Poderia ser um tipo de sincretismo religioso judaico que surgiu durante o cativeiro babilônico? Neste vídeo, quero esclarecer essas questões e sanar as dúvidas que muitas pessoas têm sobre o verdadeiro significado da Cabala. Se você está curioso sobre este tópico, não deixe de curtir o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem quiser saber mais sobre as origens e mistérios da Cabala judaica, um assunto que você não vai ouvir em qualquer lugar. Cabala, a jornada do conhecimento secreto judaico. Quando você entrar na terra que o Senhor, seu Deus, está lhe dando, não aprendam a imitar as práticas detestáveis dessas nações. Não se encontre entre vós ninguém que sacrifique o seu filho ou a sua filha, pratica adivinhação, interpreta presságios, pratica bruxaria, lança feitiços, ou que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor detesta qualquer um que faça essas coisas. E por causa dessas mesmas práticas detestáveis, o Senhor teu Deus expulsará essas nações de diante de ti. Permaneçam irrepreensíveis diante do Senhor, seu Deus. Cabala, uma palavra hebraica que significa receber ou recepção, é uma prática esotérica e mística dentro do judaísmo. Este método antigo busca uma compreensão profunda das verdades espirituais e é considerada uma disciplina do misticismo judaico. A Cabala serve como base para interpretações místicas e religiosas, oferecendo uma visão espiritual sobre a criação, a alma humana e o propósito da vida. No judaísmo, um estudioso da Cabala é conhecido como Mekubal, significando aquele que recebe, referindo-se ao receptor de tradições e conhecimento espiritual. Os cabalistas judeus desenvolveram uma maneira única de transmitir textos sagrados, mantendo essa transmissão dentro da tradição judaica. Eles frequentemente usam escrituras judaicas clássicas para ilustrar e apoiar seus ensinamentos místicos, que visam revelar os significados profundos e ocultos da Bíblia hebraica e da literatura rabínica tradicional, bem como esclarecer o propósito e a essência das observâncias religiosas judaicas. Historicamente, a Cabala originou-se de formas anteriores de misticismo judaico, florescendo na Espanha e no sul da França durante os séculos XII e XIII. Com o tempo, foi reinterpretado e expandido durante o renascimento esotérico judaico, especialmente na Palestina otomana no século XVI. Um dos textos fundamentais da Cabala, o Zohar, foi escrito no final do século XIII e é tradicionalmente atribuído a Moses de León. Este texto tornou-se a principal referência para os cabalistas, oferecendo insights profundos sobre o universo, a espiritualidade e o papel da humanidade na criação. Isaac Luria, no século XVI, é amplamente considerado o pai da Cabala contemporânea. Sua interpretação mística, conhecida como Cabala luriânica, estabeleceu conceitos fundamentais que se tornaram centrais para o pensamento cabalístico. Esta forma de Cabala foi amplamente disseminada a partir do século XVIII através do judaísmo racídico, que levou as ideias de Lúria às comunidades judaicas ao redor do mundo. No século XX, o historiador judeu Gershom Scholem foi pioneiro na análise acadêmica de textos cabalísticos, inaugurando uma era de profundos estudos históricos e teológicos sobre a Cabala dentro dos estudos judaicos. Uma compreensão abrangente da Cabala como uma tradição em constante evolução é composto por uma variedade de textos, comentários, glosas e trabalhos relacionados que expandem coletivamente as interpretações místicas judaicas. Entretanto, certos textos são considerados pilares centrais da Cabala. Estes incluem o Bahir, o Zohar, o Pardes Rimonim e o Etz Chaim, todos reconhecidos como essenciais dentro do corpus místico judaico e indispensável para a compreensão do misticismo cabalístico. Além disso, os antigos escritos Hekalot são vistos como alguns dos primeiros registros que influenciou o florescimento posterior da Cabala, enquanto o Sefer Yetzirah é considerado um precursor crucial. O Sefer Yetzirah, datado entre 200 e 600 da Era Comum, é um texto breve, porém profundo, que descreve uma cosmologia alfanumérica e oferece uma visão única da criação do universo e da estrutura da existência. Embora seja anterior às obras da Alta Idade Média,
Ela fornece uma base para muitos conceitos e inspirações formais que se tornaram centrais na Cabala. Assim, o Sefer Yetzirah serve como um prelúdio ao cânone cabalístico, estabelecendo fundamentos que influenciariam profundamente a tradição esotérica judaica a moldar o pensamento cabalístico posterior. O misticismo judaico é uma tradição espiritual rica e complexa, abrangendo diversas práticas esotéricas que visam compreender os aspectos divinos e ocultos da existência. Ao longo de milênios, essa tradição evoluiu profundamente, ambos influenciados e influenciando vários contextos históricos, culturais e religiosos. No misticismo judaico, observa-se uma fusão de influências com vários sincretismos, integrando elementos de origem pagã, especialmente na Cabala, que se destaca como uma das expressões mais proeminentes desse misticismo. Surgindo no século XII, a Cabala rapidamente se estabeleceu como um pilar do pensamento místico judaico. Durante o período medieval, particularmente no sul da França e na Espanha, a Cabala passou por um processo de formalização. Foi durante esse período que textos fundamentais como o Bahir e o Zohar foram compostos. Essas obras lançaram as bases para o desenvolvimento da Cabala nos séculos seguintes, fornecendo uma estrutura mística e simbólica que continua a ser estudada e reinterpretada hoje. Esses textos se aprofundam na natureza do universo, na criação e a relação entre o divino e a humanidade, abrindo caminho para novas interpretações espirituais e místicas. Os ensinamentos cabalísticos deste período aprofundaram a compreensão da essência divina, da estrutura cósmica e os mistérios da criação. Cabalistas influentes como Moses de Leon desempenharam papéis fundamentais na disseminação desses ensinamentos, renomados por suas interpretações alegóricas e simbólicas da Torá, que ofereceu uma nova lente para compreender textos sagrados. Com o início do período moderno, a Cabala luriânica, desenvolvida por Isaac Luria no século XVI, introduziu conceitos metafísicos inovadores como Tzimtzum, contração divina, e Tikkun, restauração cósmica, que redefinem o pensamento judaico. Essas ideias eram significativas, propondo que a criação envolvia uma autolimitação divina e que a humanidade tem um papel ativo na restauração da harmonia cósmica. No século XVIII surgiu o movimento racídico, levando as ideias cabalísticas a um público mais amplo num contexto popular e revivalista. O racidismo enfatizava o misticismo pessoal e a presença contínua do divino na vida diária, promovendo uma espiritualidade acolhedora e acessível. Hoje, o estudo acadêmico do misticismo judaico, iniciado por estudiosos como Gershom Scholem, continua a explorar as camadas históricas, textuais e filosóficas deste legado, revelando novas perspectivas sobre seu impacto e evolução. Ao mesmo tempo, figuras como Maimônides no século XII, com sua abordagem racionalista ao judaísmo, ofereceu uma visão alternativa. Embora Maimônides seja celebrado por sua abordagem intelectual, ele projetou vários textos pré-cabalísticos, especialmente o Shur Koma, por sua concepção antropomórfica de Deus, que ele considerava herética. Este sábio, figura central do judaísmo medieval, viveu precisamente quando a Cabala estava começando a emergir, representando um contraste entre o pensamento racional e o misticismo nascente. Essa diversidade de perspectivas reflete a complexidade e a profundidade do pensamento judaico ao longo dos séculos. Por volta da década de 1320, o rabino prefeito Ben Simon de Narbonne escreveu uma epístola crítica, incluído em sua obra Milhamé Mitzvah, na qual ele condenou seus cabalistas contemporâneos, rotulando-os como blasfemadores e até mesmo insinuando que eles beiravam a heresia. Ele dirigiu críticas específicas ao Sefer Bahir, refutando a atribuição tradicional de sua autoria ao sábio Arnehunya ben Hakana, e caracterizando alguns de seus conteúdos como genuinamente heréticos. Gershom Scholem, um dos maiores estudiosos do misticismo judaico, explora em seu trabalho a possibilidade de que os cabalistas medievais da Provença foram influenciados pela heresia catar, que também ganhava força na região durante o período em que as primeiras obras da Cabala medieval estavam sendo compostas.
Essa interação cultural e espiritual sugere um ambiente de troca e influência mútua, contribuindo para o desenvolvimento de certas doutrinas e práticas cabalísticas. Nathaniel Deutsch também destacou que, desde a antiguidade tardia até o período medieval, houve interações significativas entre os mandeístas e os místicos judeus na Babilônia. Essas interações promoveram a troca de tradições, especialmente em aspectos mágicos e angelológicos, criando um legado compartilhado que influenciou ambos os grupos. Durante esta fase, os paralelos entre o mandeísmo e o misticismo Ecolot parecem ter se intensificado, resultando em uma convergência significativa de ideias e símbolos. Em algum momento, tanto os mandeístas quanto os judeus babilônicos começaram a desenvolver tradições cosmogônicas e teosóficas que apresentavam termos, conceitos e imagens semelhantes, sugerindo uma profunda interconexão entre suas visões místicas do cosmos e do divino. Hoje, é difícil determinar se esses paralelos surgiram principalmente da influência judaica no mandeísmo, influência mandeísta no judaísmo, ou um processo de fertilização cruzada, onde ambas as tradições absorveram mutuamente elementos uma da outra. Independentemente das suas origens específicas, estas tradições foram finalmente incorporadas nos textos esotéricos sacerdotais mandeístas e escritos cabalísticos, formando uma base simbólica compartilhada. R.J. Zvi Werblowski sugere que o mandeísmo compartilha mais semelhanças com a Cabala do que com o misticismo Merkabar, especialmente em termos de cosmogonia e imagens sexualmente simbólicas. A Cabala, em suas origens, incorpora vários conceitos considerados pagãos e até elementos de idolatria, como a veneração de anjos e outras coisas que acabamos de ver. Alguns dizem que ela não existia nos tempos bíblicos nem na época de Jesus ou dos profetas como Daniel, Ezequiel e Jeremias. Será? Na verdade, a Cabala é vista por muitos como um ressurgimento de práticas idólatras e costumes pagãos que influenciou e influencia o povo judeu ao longo dos séculos e milênios. Rabinos e comentaristas judeus influentes como Maimônides e seu filho, entre outros, eram críticos rigorosos da Cabala. Para eles, os textos e ideias cabalísticas pareciam absurdos e heréticos, desviando-se das visões judaicas tradicionais. Essas críticas surgiram especialmente por volta de 1200, no início do desenvolvimento da Cabala. O rabino prefeito Ben Simon também condenou a Cabala, considerando-a uma forma de heresia pura e até blasfema, particularmente devido aos seus encantamentos e práticas de adoração a anjos. Segundo ele, os conceitos cabalísticos são essencialmente pagãos, sem raízes nas escrituras sagradas. Essas ideias cabalísticas são formas de culto e conhecimento esotérico que surgiram entre os judeus antes, no tempo, ou muito depois dos tempos de Salomão, Davi e do judaísmo antigo. Os ensinamentos da Cabala entram em conflito direto com os preceitos do Levítico, do Deuteronômio e de todo o Pentateuco. Muitos estudiosos e críticos também afirmam isso. Um ponto importante é que a maioria dos profetas alertam na Antiga Aliança e proíbem expressamente práticas de ocultismo, feitiçaria, encantamentos e qualquer tipo de conhecimento esotérico, todos considerados inaceitáveis aos olhos de Deus. Em resumo, os ensinamentos da Cabala estão profundamente conectados ao ocultismo e ao conhecimento que se desvia das Sagradas Escrituras. A Cabala não representa o judaísmo em sua forma pura. É uma fusão de elementos judaicos com ideias esotéricas e ocultas. Um exemplo claro disso é a crença cabalística na reencarnação, algo que contradiz os ensinamentos bíblicos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No livro de Jó, capítulo 7, versículo 9, Eliú afirma que a reencarnação não existe, assim como uma nuvem que desaparece e desaparece, assim também aquele que desce ao Sheol não retorna. No Novo Testamento, Hebreus 9, verso 27, reforça essa ideia, dizendo que as pessoas estão destinadas a morrer uma única vez, e depois disso segue-se o julgamento. De acordo com a visão bíblica, após a morte, o destino de uma pessoa é o Sheol, ou a presença de Deus. Obrigado a todos que assistiram ao vídeo até aqui. Por favor, compartilhem o que você acha sobre a Cabala nos comentários antes e depois de ouvir todas essas informações. Que Deus abençoe a todos e até breve.